Fala galera, aqui é o Douglas. Vamos dar início à resolução de mais um exercício. Porém, dessa vez vamos envolver o conceito de matriz transpostas. Então, primeiramente, o que seria uma matriz transposta? Basicamente, uma matriz ela possui linhas e colunas. E existe um conceito de diagonal principal da matriz, que seria essa linha que eu passei aqui no desenho. Essa seria a diagonal principal de uma matriz. E nós teremos os elementos que ficarão abaixo da diagonal principal e os elementos que ficarão acima dessa diagonal. E o que seria a matriz transposta? Ela seria basicamente a mesma matriz, porém ela inverte. O que estava abaixo da diagonal principal vem para cima e o que estava acima da diagonal principal virá para baixo na transposta. Ou seja, é basicamente uma matriz inversa. Então, o nosso código ele vai fazer essa função. Vai pegar uma matriz, vai fazer a transposta e vai mostrar na tela. Só que dessa vez nós vamos dividir todo o nosso código com o conceito de funções. Porque se a gente for colocar todo esse código na função main, a função main vai ficar um pouco grande. E isso não é uma boa prática de programação, que a gente sabe que a nossa função main tem que ter só o código principal. Então vamos lá para o código. Então, já que nós vamos definir o nosso código, nós vamos primeiramente basicamente estruturar nosso código em funções. Então o nosso código vai ter basicamente as seguintes funções. Vai ter uma função para criar a matriz, vai ter uma função para preencher a matriz e terá também uma função para mostrar a matriz, uma função para gerar a matriz transposta, e uma funçãozinha para fazer desalocar aquele que a gente alocou, já que a gente fará o exercício com alocação dinâmica. Então nós vamos chamar essa função de desalocar matriz. Pronto, serão basicamente essas cinco funções: uma para criar a matriz, outra para preencher ela, uma para mostrar, uma para gerar a matriz transposta e outra para desalocar. Então vamos agora implementar cada uma dessas funções. Vamos fazer primeiramente a função para criar a matriz. Para criar a matriz, a gente sabe que a gente vai precisar retornar um ponteiro para um ponteiro, já que a gente viu nos vídeos anteriores que uma matriz ela nada mais é que um ponteiro para um ponteiro, cujo o ponteiro para onde ela aponta terá outro ponteiro que é representando as linhas e o outro representando a coluna. Deixa eu ver aqui. Que é basicamente o que a gente já tinha visto, que existe um ponteiro que vai apontar para as linhas, e cada uma desses blocos aqui terá outro ponteiro, que serão para representar as colunas.
caso, no exercício, a gente vai fazer uma matriz de 4x4. 4 linhas e 4 colunas. Então é basicamente isso, o que a gente viu no vídeo de matriz dinâmica. Então, visualmente, para facilitar, seria mais ou menos isso. Um ponteiro que aponta para 4 blocos de memória e cada um desses blocos terá apontar para mais 4, que serão representadas as colunas. E para acessar, a gente viu que é por meio de índices. Então vamos lá. Essa função criar matriz, ela não vai receber nada como parâmetro, mas vai retornar o ponteiro para um ponteiro, que seria esse aqui, ó, esse ponteiro aqui, porque ele é um ponteiro para um ponteiro. Então é isso que a nossa função vai retornar, um ponteiro para um ponteiro. Então vamos lá, primeiro nós vamos criar um ponteiro para um ponteiro, vamos chamar de M. E esse M vai receber o malloc, o sizeOf, que é do tamanho int, que a gente vai colocar números nessa matriz. E aqui vem outra dica. Já que a gente vai criar uma matriz e ela possui linhas e colunas, nós iremos precisar usar muito essas variáveis que vão representar a linha e a coluna. E não é boa prática a gente colocar o número. Por quê? Porque se tiver que mudar, a gente vai ter que mudar o nosso código todo. Então uma dica seria usar o define para a gente definir logo no início do código qual vai ser o tamanho da matriz. Eu vou usar o M para representar linhas e o N para representar as colunas. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pedir o compilador reservar o M vezes o sizeOf de int. Quem estiver com dúvida na função malloc e do sizeOf, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu dei uma explicada bem mais detalhada do malloc e do sizeOf. Então, como a gente viu, o malloc retorna um ponteiro tipo void, então nós teremos que converter ele para um ponteiro de um ponteiro. Pronto, criamos esse aqui, ponteiro para um ponteiro. Agora vamos em cada posição dessa colocar um outro ponteiro. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos percorrer, criar uma variável aqui para auxiliar a gente e recebe 0 e menor que M mais. Então o M, que é a nossa matriz que a gente criou aqui, na posição I, ele vai percorrer essas 4 linhas e cada bloco desse nós colocaremos outro ponteiro, que vai ser o malloc, o sizeOf, tipo int, e aqui nós temos que colocar o N, que é o que vai representar as colunas. E sempre lembrando do cast, que o malloc ele retorna ponteiro tipo void, então sempre a gente tem que se lembrar de converter ele. Bom, tá basicamente para criar a matriz dinamicamente, o código é esse. Se a gente quiser deixar o nosso código bem mais como é que se diz, estável, a gente pode fazer isso aqui, ó, tratar uma exceção, que é o seguinte: se o M ele for igual a nulo, a gente não pede para que o código não seja mais executado, porque ele vai tentar alocar isso aqui, ó, o M. Se ele não conseguir, ele vai apontar para nulo, ou seja, se ele apontar para nulo, a gente pede que o código pare.
porque isso quer dizer que ele não conseguiu alocar. A gente pode fazer essa mesma coisa aqui, ó, em cada linha. Se o M na posição I ele for igual a nulo, a gente pede que ele não execute o código, retorna 0. Pronto, então a função criar matriz vai ficar basicamente dessa maneira. Agora que a gente criou, a gente precisa retornar o M, que é o que a gente fez na função aqui. A gente vai criar a matriz e vai retornar um ponteiro para um ponteiro. Pronto, a função de criar a matriz está feita. Vamos agora para a função preencher a matriz. Criar a função preencher a matriz. Para preencher a matriz, a gente precisa percorrer ela por completo e adicionar os números. Então a gente vai criar duas variáveis, I e J. Para percorrer, a gente já sabe que precisa de uma estrutura de repetição for. No caso, um for dentro de outro for. I recebe 0. I menor que M. J recebe 0. J menor que N. E a gente faltou aqui. A gente precisa definir que essa função ela vai só preencher. Então ela não vai retornar nada, mas ela vai precisar receber a matriz como parâmetro. E como é que a gente passa a matriz como parâmetro? A gente passa o ponteiro para o ponteiro, que a gente vai chamar de M, como a gente chamou aqui para manter o padrão. A gente vai chamar isso aqui de M. Então, essa matriz que a gente vai receber por parâmetro, que a gente chamou de M, o que é que vai acontecer com ela? Na posição I e J, o que é que ela vai receber? Para facilitar e a gente não ficar digitando números, nós vamos usar uma função para preencher essa matriz aleatoriamente. E para preencher essa matriz aleatoriamente, a gente pode usar a função rand. Essa função rand, ela funciona basicamente dessa maneira. A gente vai fazer com que ela preencha nossa matriz com números que vão de 0 a 50. Por exemplo, se eu quisesse de 0 a 100, eu colocaria aqui 100. Se eu quisesse de 0 a 10, eu colocaria de 0 a 10. Então, no caso, vamos colocar 50. E para a função rand, ela funciona da seguinte... Tem um porém, né, com a função rand. Se a gente deixar dessa maneira, esses números vão ficar repetindo toda vez que a gente for compilar o código. Então, ela precisa de um conceitozinho de semente, que é a função sRand. Aí a gente coloca o tempo para ser nulo. Isso vai fazer com que a cada vez que a gente executar a função rand, ele pegue um conceito de tempo e gere outros números. Então é basicamente isso, a função para preencher a matriz. Nós vamos preencher ela com números aleatórios e não tem retorno, porque a gente já está passando aqui o ponteiro para um ponteiro. Agora nós vamos fazer a função para mostrar essa matriz. A função de mostrar, ela também não retorna nada, ela é do tipo void. Porém, ela recebe a matriz, que é um ponteiro para um ponteiro, que a gente vai chamar de M. Lembrando que isso aqui a gente pode chamar de qualquer coisa, porque isso aqui a gente está só passando como parâmetro. Então, para mostrar também a gente precisa fazer usando os fors.
declarar aqui, né, o I e o J. Aí a gente dá só o printf, que é para mostrar. Vai ser o nosso M na posição I, J. Vamos dar só um espaço aqui, que é para facilitar a visualização. E pedir para ele pular de linha. Vou colocar aqui também para facilitar. Isso é só para facilitar a visualização. Então pronto, a gente criou uma funçãozinha para mostrar a matriz. Vamos ver como é que tá até aqui agora. Vamos tentar executar para ver se nosso código está rodando direitinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma matriz. E essa matriz vai receber a função criar matriz. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função que a gente usou para preencher a matriz. E o que a gente passa como parâmetro que a gente definiu aqui? A gente passa a matriz. Então a gente vai passar a matriz como parâmetro. E depois a gente usa a função mostrar a matriz. E passa como parâmetro a matriz. Ou seja, a gente percebe, ó, que o nosso código meio aqui ele fica totalmente reduzido se a gente usar o conceito de funções. Vamos executar para ver se está... Espera aí, ele não vai deixar aqui executar. Então vou comentar isso aqui. Pronto. A gente criou a matriz, ó, e ela está preenchendo aleatoriamente. Vamos executar de novo, ver se os números estão mudando. Ó, 24, 1, 46, 25. 41, tá vendo? Ó, tá mudando. Então quer dizer que o nosso range tá rodando normal e até agora o nosso código tá perfeito. Agora nós vamos... Faltam mais duas funçõezinhas para a gente terminar o nosso exercício. Falta criar a matriz transposta e desalocar a matriz. Para criar a matriz transposta, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode fazer com que ela retorne uma matriz e receba uma matriz. Porque a transposta ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai pegar uma matriz, vamos criar uma matriz auxiliar que vai receber os dados dessa matriz já invertido, e essa matriz, a transposta, a gente retorna para o nosso código. Então a gente, para resolver esse exercício, a gente teria que perceber só o seguinte. Por exemplo, essas linhas aqui, ó, é o 00, 2, 2 e os 3, 3, elas não mudam. Você vê que elas vão permanecer na mesma posição. Então, o que vai mudar é só o que está acima da diagonal principal e o que está abaixo. Então, se a gente perceber que, por exemplo, o 2 aqui, ele está na posição 0, 1. E o 5 está na posição 1, 0. Ou seja, a gente percebe que se a gente trocar o 0 com 1, dará a posição abaixo. Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui está o 0, 2. E o 9 aqui, por exemplo, está na posição 2, 0. Ou seja, a gente só precisa trocar as variáveis. No caso que a gente vai usar o I e o J. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma matriz auxiliar e vai colocar os dados da matriz que a gente está passando por parâmetro, já invertendo. Para criar essa matriz auxiliar, a gente pode usar já a função que a gente criou, o criar matriz. Então a gente vai criar uma matriz auxiliar, que eu vou chamar de MA. Ela vai receber o criar matriz, que a gente já definiu.
Vamos criar a variável ij para auxiliar, para a gente percorrer a matriz. E vamos lá, só percorrer a matriz e usar a inversão que a gente descobriu lá. E recebe 0. E menor que. Vocês percebem que quantas vezes a gente usou o M e o N? Se a gente tivesse colocado números e a gente for precisar mudar isso, a gente teria que mudar o código todo. Já como a gente usou o conceito do define, a gente só muda aqui em cima, se a gente precisar mudar. Então, o que é que vai acontecer? A nossa matriz auxiliar, que a gente criou, MA, na posição IJ, o que é que ela vai receber? Vai receber a matriz, que a gente vai passar aqui como parâmetro, que eu vou chamar de M. Vai receber a matriz, que a gente vai passar por parâmetro, né? Na posição JI, que a gente descobriu que é só inverter. Então, matriz auxiliar na posição IJ vai receber a matriz que a gente vai passar como parâmetro na posição JI. Então, a gente só retorna a nossa matriz auxiliar, porque ela já vai ter recebido o resultado da transposta. Vamos agora colocar aqui na nossa função main a matriz transposta, que a gente vai passar como parâmetro a matriz. E como ela retorna a matriz transposta, a gente vai precisar colocar na matriz. Ou seja, a gente vai passar a nossa matriz com o parâmetro, e essa matriz vai receber já a transposta, que é o que a gente colocou aqui no código, auxiliar. Depois a gente vai pedir para mostrar ela novamente. Galera, a gente passou como parâmetro a matriz e retornou a matriz já transposta. Então a gente, depois que fizer isso, a gente pede para mostrar. Vamos executar o código. Pronto. Aqui, ó, a gente criou uma matriz. Esses números foram gerados automaticamente pela função rend. E a gente percebe, ó, que a diagonal principal permaneceu. E os números eles foram invertidos. Ó. O 34 que estava na posição 01 foi para na posição 0. O 27 que estava na posição 20 foi na posição 02, quer dizer, foi para a posição 20. Ou seja, a gente viu que o código está rodando perfeitamente. Agora nós vamos só fazer a função para desalocar a matriz. A função para desalocar a matriz também é do tipo void, porque ela não vai retornar nada. Ela vai receber como parâmetro a matriz. E a gente vai só percorrer e usar a função free. E recebe 0, ponto, vírgula, e menor que m, ponto, vírgula, e mais. O que é que vai acontecer? A gente precisa desalocar esses ponteiros que a gente alocou. Então a gente vai percorrer cada linha dessa e vai desalocar esse ponteiro, depois desalocar esse ponteiro, depois desalocar esse ponteiro e por fim o último ponteiro. Depois que desalocar esse ponteiro, a gente vai desalocar o maior, que é um ponteiro para um ponteiro. E como a gente desaloca esse ponteiro? Usando a função free. Então a gente vai percorrer lá as 4 linhas e em cada linha a gente vai usar a função free. Então eu vou liberar o free, que vai ser a nossa matriz na posição I. E depois que ele liberar essas linhas, eu vou e libero esse ponteiro, que é o ponteiro para um ponteiro. Ou seja, eu libero
o ponteiro maior, que é o M. Aqui a gente liberou nas posições, depois a gente liberou um ponteiro para um ponteiro. Pronto, esse será basicamente o nosso código. A gente vai só usar a função aqui para desalocar a matriz. A gente passa como parâmetro a matriz. E vamos rodar para ver se ele está executando. Pronto. Então, esse foi basicamente a resolução do nosso exercício. Aí a gente dividiu o nosso código em funções para deixar o main mais enxuto. E ficou definido dessa maneira. São basicamente 5 funções. Uma para criar a matriz, outra função para preencher a matriz, outra função para mostrar a matriz, outra função para fazer a transposta e outra para desalocar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor, coloquem no grupo ou até aqui mesmo no canal do YouTube e estou à disposição. Até mais.